tem gente que pensa que nós, os evangélicos, não gostamos. Maria, meu irmão, meus irmãos, é uma serva do Senhor e nós honramos ela. Pregar é fácil, gente. Dar estudo bíblico hoje é fácil. Sabiam disso? Hoje é a coisa mais simples. Então eu posso ver alguém pulando, eu posso ver alguém marchando, né? Eu posso ver alguém... É assim ou não é? Mas é só fachada. Homens que estão com casamento velho, tudo acabado, pregando feito um anjo. Eu tenho sido uma moça pura. Não é assim hoje? Eu jejum, eu tenho 24 horas de jejum, eu tenho uma semana. Olha, aqui macho nenhum anda tocando em mim. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, o idoso, a idosa, o pai, a mãe, o avô, as igrejas do Brasil e de várias partes do mundo, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos, não para assistir. Crente não assiste culto, nem EBD, crente participa. E mesmo aqui de longe, vocês estão aí participando, pegando a Bíblia, conferindo, acompanhando a meditação da palavra de Deus. Mais uma vez, meu obrigado, minha gratidão ao Pai Eterno pelas vossas vidas, que aos sábados estão conectados aqui para anunciar a palavra de Deus. Por quê? Porque aqui você recebe, você transmite, você fala para alguém, você divulga. Olha, tantas pessoas que mandam mensagens: pastor, eu não perco uma EBD, pastor, eu estou aqui no interior, pastor, eu estou no caminhão, na praça. Deus abençoe. E quem coloca aí na rua para o pessoal ouvir, Deus continue prosperando. Comigo, pastor Wagner, pastor Luiz, pastor Adalberto, professor César, irmão Nilton, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vamos orar com o irmão Nilton. Eterno, soberano Pai, nesta oportunidade, Senhor, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos mais uma aula, Senhor, nesta noite. Assim, meu Deus, nós queremos te apresentar a cada um, Senhor, que está do outro lado, assistindo, ouvindo, Senhor, esta aula. Assim também com o nosso professor, o pastor Oziel, tome em tuas mãos, como sempre tens feito. E assim, meu Deus, nos dá entendimento, Senhor, a cada dia para aprendermos a tua palavra. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós estamos na lição de número 5. Qual é a temática? Lição de número 5, o Deus Filho. Primeiro ponto, a divindade do Filho. Subponto 1, a concepção virginal de Jesus. Subponto 2, a deidade absoluta do Filho. Subponto 3, os atributos divinos de Jesus. Ponto de número 2, a centralidade do Deus Filho. Subponto 1, a glória sobrenatural de Jesus. Subponto 2, testemunho da lei e dos profetas. Subponto 3, a aprovação divina do Pai. Ponto 3, a missão redentora do Deus Filho. Subponto 1, o Filho como revelação suprema. Subponto 2, a exclusividade de Cristo na redenção. E subponto 3, o aprendizado pela experiência. Muito bem, esses 3 pontos comentados pelo pastor Douglas, no primeiro ponto ele está tratando de uma parte bíblica e cristológica, aonde ele vai apresentar nos seus argumentos, fazendo uso da Bíblia, ele vai apresentar Jesus como Filho de Deus. Para isso ele vai usar 2 textos, o texto de Lucas 1, do 26 em diante, e o texto de Mateus 17, que fala da transfiguração. Então, um texto fala sobre o nascimento de Cristo, a profecia. O segundo texto mostra a glória revelada do Cristo que antecipa o seu sofrimento na cruz. Veja que ele também procura tratar sobre a deidade de Jesus Cristo, fazendo uma apresentação teológica dos atributos que são incomunicáveis, aquilo que só pertence a Deus e não pertence ou não é comunicado ao homem. E no último, ele trata sobre a missão redentora, porque em Mateus 17 está preconizado e pode-se visibilizar a missão de Cristo, ou seja, houve um propósito da transfiguração. A transfiguração não foi apresentada
como um evento emocional. A transfiguração não é apresentada como uma questão de curiosidade. A transfiguração, ela tem um papel de revelar o Filho de Deus e também o que estava antecipando o seu sofrimento e qual era o propósito pedagógico dessa transfiguração. Então, a lição, ela está girando em torno desses três eixos, ligado aos dois textos, que provam que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar primeiro os textos, já respondendo tudo isso aqui dentro do texto bíblico. E depois vamos fazer a análise da nossa lição, que é baseada no livro. Primeiro texto, aliás, o textuário. Lição 5, texto áureo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Mateus 17, versículo 5. Verdade prática. Jesus Cristo, o Deus Filho, é a revelação plena do Pai, centro da revelação divina e único mediador entre Deus e os homens. Muito bem. A primeira coisa, novamente, eu vou reforçar todas as nossas aulas. Por que estudar uma temática sobre esta, como por exemplo, o Filho ou o Deus Filho? Qual é a importância de estudar uma matéria dessa? Em primeiro lugar, coloque na sua mente o seguinte: sem Cristo não há cristianismo. Sem Cristo não há igreja. Sem Cristo, toda a estrutura da nossa fé cai por terra. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é o quê? É vã a nossa pregação. E o mistério da Trindade está envolvido nesse processo, porque nós já sabemos da economia da Trindade. O Pai envia, o Filho faz e o Espírito Santo aplica a obra da redenção. Então, se você não atentar para essa particularidade de que o Filho e a Trindade estão envolvidos nesse processo, eu posso dizer que o coração do cristianismo é entender que Jesus é o Filho de Deus. Sem esse pilar, todo o prédio da nossa teologia, da nossa adoração, do nosso louvor, cai por terra. Porque quando nós lemos Mateus 16, 15, até o verso 18, até o verso 17, Jesus fez uma pergunta: o que vocês dizem? Ou o que eles estão dizendo ser o filho do homem? Aí eles disseram, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és, e outros dizem que tu és alguns. Mas Jesus queria agora analisar no meio da vivência deles, e vós, quem dizeis que eu sou? Então, Pedro, aí vem o mais interessante, nós já falamos aqui várias vezes, revelação. Revelação não é curiosidade, não é pesquisa, é a revelação divina. Aí a Bíblia diz que ele falou, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue, mas o meu Pai. Veja que há um propósito do Pai em revelar o Filho. Então, se você não atentar para essa doutrina da Trindade, e aqui você tem uma declaração nítida de que é o Pai. Então, essa análise de nós estudarmos o Filho tem três coisas. Evidencia a doutrina da Trindade, a eficácia da expiação, a revelação perfeita de Deus, a mediação salvífica e a esperança gloriosa. Tudo isso só nessa expressão, Jesus é o Filho de Deus. Então, aqui está essa relevância de nós estudarmos sobre o Deus Filho. Vamos lá. Primeiro texto. Lucas, capítulo de número 1, versículo 31. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás para o trono de Davi seu pai. E disse Maria ao anjo, como se dará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Muito bem. Nós vamos analisar, primeiramente, antes de entrar aqui no texto, eu vou atentar para um aspecto exegético de Lucas, versos capítulo 1, Capítulo 1, do verso 31 ao 35. Pronto. Primeiramente, você tem aqui nesse texto um personagem chamado João Batista, que vem de um casal, Isabel e Zacarias, e nesse primeiro momento você tem uma mulher que é estéril e que vai acontecer um milagre sobrenatural para o nascimento de quem? De João. Só que é um milagre natural com uma convivência marital e sexual. Porque ela vai conceber no ventre que é estéril, o Senhor vai fazer um milagre no ventre dela, de Isabel. Mas a relação sexual é que vai dar origem a quem? A João Batista. Note que João Batista, dentro desse texto, ele vem com um milagre, tem um nascimento. Só que há um contraste entre o nascimento de João Batista e o de Jesus. Enquanto que o de João vai ser um milagre pela esterilidade, no ventre de Isabel, o nascimento de Jesus vai ser sobrenatural também, só que sem participação do homem. Veja a diferença. A Maria, ela vai se achar grávida, mas ela vai ser grávida sem participação do homem. Não tem a natureza no sentido da relação sexual de um homem com Maria para o nascimento de quem? De Jesus. Então, de imediato, eu já começo dizendo que se você não acreditar na Bíblia pela fé, você não vai compreender nada. Isso aqui eu vou logo dizer para você, não tem teólogo, não tem exegeta, não tem doutor que explique isso aqui. Isso aqui só pode ser aceito por onde? Pela fé. Não, mas o doutor fulano deu uma explicação. Não existe lógica. Primeiro, a trindade não é questão de lógica. A trindade é questão de fé. Larga isso de mão, gente. Olha, vocês vão perder tempo estudando como é a questão da trindade entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O que eu tenho que entender é que os três são da mesma essência e, na verdade, é uma só pessoa, mas são pessoas o quê? Distintas. Se eu for mexer nisso aqui, eu vou ficar louco e eu vou negar a doutrina da Trindade e vou ficar sem compreendê-la. Por isso que o mais importante é crer no que a Bíblia diz. Jesus nasce como humano, não é isso? O nascimento de Jesus foi de modo natural, como qualquer. Agora, a concepção foi o quê? Sobrenatural. Então, como é que você vai crer, e aqui eu começo já mostrando isso aqui para vocês, que tudo é sobrenatural, que o anjo é quem traz o anúncio. Então você tem um lado histórico e você tem também um lado o quê? Teológico. E aí o verso 31, olha o verso 31, vamos lá. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Conceberás. Se você analisar no próprio texto, sinlepse, essa expressão sinlepse no grego está no futuro. E se vocês atentarem bem, é um futuro ativo, mostrando uma indicação histórica e uma ação real. Conceberás. Aqui não é mito, aqui não é fábula, não é nada simbólico. Tu conceberás. E aí você pode observar no próprio texto que ela diz conceberás, e aí você tem Jesus, que nós já sabemos aqui, e Jesus, né, que aponta para o tetagrama também, porque se vocês analisarem, é Yeshua, é salvação, e é o nome que aqui, esse nome de Jesus já expressa a missão redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o 32, vamos lá. 32. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E este será grande. E o quê? Será chamado Filho do Altíssimo. Aí nós temos o Salmo 2 e Isaías 9. E este será
grande. Veja a diferença entre Jesus e veja a diferença entre João Batista. Lucas 1,15. Lucas 1,15. Lucas 1,15. Porque será grande diante do Senhor. Ó, o João Batista seria o quê? A qualificação. A missão que Deus haveria de escolher ele, e cheio do Espírito Santo, ele seria grande diante do Senhor. Mas olha o que o próprio Lucas está dizendo aí de Jesus. Ele será grande sem qualificação. Porque Jesus é grande, porque ele é o mesmo Deus. João Batista é grande por qualificar, ele será grande diante do Senhor. Veja que Jesus, você vê que o texto começa dizendo aí, olha, se vocês observarem o texto, ele diz da seguinte maneira: este será grande e será chamado o quê? Filho do Altíssimo. Essa grandeza aqui já é um título do Velho Testamento, do Salmo 2, deixando claro que o Senhor Jesus Cristo é Deus por excelência. Fala aí. Interessante que João só é grande porque está na presença do Senhor. E Jesus é grande porque é o próprio Senhor. Ah, e aqui entra. Aí agora nós vamos começar. Estamos só aquecendo aqui as turbinas para a gente começar a nossa lição. Veja que ele começa dizendo: ele será grande diante do Senhor. Ou seja, João Batista só seria grande, primeiro, o Senhor Deus iria colocar o Espírito nele. Segundo, ele teria que viver uma vida condizente para ser grande diante do... Porque Deus não levanta moleque, rapaz. Vou logo dizer aqui, Deus não levanta safado. Tem gente que é grande diante da convenção, tem gente que é grande diante do cenário humano. É assim ou não é? E eu ainda vou dizer mais. Vou dizer, tu está afirmando? Tu começou? Tu começou? Então vamos lá. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. O pastor, que eu li um livro dele, e ele dizia o seguinte: nunca pense que a grandeza humana ou a grandeza espiritual de um homem perante a sociedade é o que prova que ele é um homem de Deus. Porque tem muitos homens que estão terminando os seus ministérios e estão com pecado incubado. Vocês não viram aí um autor que escrevia livro para todo lado, e aí etc, e com um caso de 10 anos em adultério, traindo a esposa, traindo a igreja, traindo os leitores, traindo a família, e grande na mídia, grande como escritor, grande como pregador, grande como palestrante. Tem muita gente que é grande diante dos homens, mas não é grande. Eita, rapaz. Vamos começar agora. E João era o contrário, grande diante de Deus, ele será grande diante, mas não era aprovado pelo povo. A multidão gostava de João, mas havia oposição ferrenha contra João. Então tem muita gente que é grande diante da convenção, é grande diante do plenário, a multidão aplaude, é pregador, não é assim? Aí tem palavra, só que deixa eu dizer uma coisa, tem muitos que estão, como esse pastor aí que pregava, e aí há 10 anos cometendo adultério, e outros. Então, aonde é que está a grandeza de um homem? A grandeza de um homem de Deus. A grandeza de um homem de Deus está na sua fidelidade. E quando é que eu vou saber isso, pastor Zéu? Só naquele dia. Porque tem muita gente incubada, tem muita gente clamufada, tem muita gente disfarçada, que Jesus disse, pele de ovelhas, mas por dentro é o quê? Lobo devorador. Então eu posso ver alguém pulando, eu posso ver alguém marchando, né? Eu posso ver alguém, é assim ou não é? Mas é só fachada. E tem muita gente que é grande aqui na terra, mas não tem grandeza nenhuma lá no céu. Um homem não é grande pelo milagre que ele faz, pelo tamanho da pregação que ele faz, ou pelo tamanho do ministério que ele é, ou que ele tem. Um homem é grande perante o Senhor, é pela santidade diante de Deus. Me parece que é João 10, 31. Vê rapidinho. Rapidinho, corre lá. 10, 31. 10, 31. Os judeus pegaram então outra vez em 9, pedras... acho que é 9. É 9. 9, 31. Deixa eu ver aí. Eita, meus irmãos. É coisa linda. É a palavra de Deus. Peraí, deixa eu ver aqui.
Epa, irmão. É 10:41, rapaz. 41, não é 31 não. Bora. 10:41. 41. E muitos iam ter com ele E muitos iam ter com ele. e diziam: Olha aqui. Olha um homem grande. Olha aqui. Olha um homem grande. Não, você, tu tá filmando, cara? Bota para cá. Não tente medir o tamanho de um homem de Deus pelo tamanho da mensagem dele. Pregar é fácil, gente. Dar estudo bíblico hoje é fácil. Sabiam disso? Hoje é a coisa mais simples. Se você pegar aquela Bíblia Logos, se você pegar aquela Bible Works, se você pegar... Tem até agora sermão já pronto. Até a IA te ensina a pregar. A IA prega melhor do que um bocado de pregadores. A IA prega, a IA... O que é essa IA? Tem gente que diz assim, eu não consulto, eu faço o seguinte, eu posso consultar, porque, pelo que eu vejo, essa IA é uma inteligência de pesquisa. É como, eu não pesquiso um dicionário? Pronto, agora, se eu vou lá e vejo que aquela fonte não é correta, eu desprezo ela. Agora, o que eu vejo é que essa IA, ela só é boa para quem estuda muito também. Porque ela pode te dar uma informação que não é real. Então tem muita gente que diz assim, eu não pesquiso mensagem de IA. Não, você não compra, eu sou contra você preparar mensagem de IA. Por quê? Porque a mensagem ela tem que vir do coração de Deus para o seu coração. Mas você pesquisar uma coisa, por exemplo, tem gente que vende, eu não gosto disso, vender livro de esboço de sermão. Pronto, meu livro de 1000 sermões, pronto. Eu entendo o seguinte, se Deus deu a mensagem para Charles Spurgeon, ele é o mesmo Deus que pode dar uma mensagem para mim. Agora, eu pesquiso os comentários de Charles Spurgeon, eu pesquiso os comentários de grandes estudiosos da Bíblia, eu olho os comentários de John Wesley, eu olho os comentários de Lutero, mas aquilo ali, Deus usou ele naquele tempo, e eu posso pegar algumas lições preciosas, não é assim? Mas eu creio que Deus só dá mensagem para quem lê a Bíblia, estuda e também vive dentro de um contexto. Todos esses homens que pregaram, eles viviam dentro de um contexto. Sim. Aí a questão, justamente, de usar o livro de sermão, é dar pão guardado para o povo. Porque Deus tem pão fresco todo o tempo. Pois é, aí veja bem, o que acontece? Eu vou para um dicionário, eu vou para um livro de grego, não é assim? Eu faço as minhas pesquisas, pronto. Eu digo aqui, agora eu ainda sou do método antigo. Eu gosto mesmo de mexer na Bíblia. Até agora um amigo meu, que é professor de hebraico, ele disse, pastor Zé, você está muito atrasado, porque o meu sermão que eu demorava 4, 5 horas, eu agora demoro 1 hora, porque a internet, as pesquisas de dicionário... Hoje, irmão, você pega uma palavra no dicionário, numa Bíblia aí, ela te dá tudo, não é assim? Ela te dá em que tempo está, se é a colocação, ou seja, ela te dá uma exegese pronta. Ela te dá uma exegese pronta. E antigamente não tinha isso. Então, eu ainda sou a moda antiga, como diz o pessoal. Mas vamos lá, olha o texto que a Bíblia está dizendo, vamos lá. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto disse era verdade. Há 2 homens na Bíblia que os ministérios deles não tiveram sucesso. Um foi o de João Batista, no aspecto humano. João não fazia sinais, João não tinha milagres, João não operava maravilhas, João só batizava e só pregava. E o outro foi Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias pregou e o povo não acredita, mas tudo que Jeremias falou, se cumpriu. Tudo que João Batista falou, se cumpriu. Então a seriedade de um pregador não está no que ele faz. A seriedade do pregador está naquilo que ele vive perante Deus. João Batista, todos sabiam que ele era homem de Deus. Mas quando ele morreu, aí eles falavam de João. Esse homem aí não fez milagre, mas tudo o que ele disse é a verdade. É por isso que lá em 1 Coríntios 4:2, Paulo diz, requer-se dos seus ministros que se achem fiéis. Então, a glória de um ministério, de um obreiro, não está no que ele faz, no que ele realiza, em quantos templos ele constrói. A glória de um ministério está na fidelidade que ele tem para com Deus. Vocês se lembram o que Deus diz de Daniel? Homem muito amado. Você se lembra o que Deus disse de Moisés? Fiel em toda a minha casa. Deus pode dizer isso de você? Deus pode dizer isso de você? Então veja bem, João Batista aqui, ele vai ser grande, não é isso que está aí no texto?
Ó, João Batista seria grande diante do Senhor. Pronto. Mas ele simplesmente ele seria grande. Agora, Jesus, ele tem uma grandeza superior, ontológica. Ele é grande porque ele é. Eu, para ser, digamos assim, fulano de tal, para ser grande, ele precisa de algumas qualificações. Mas Jesus é grande porque ele é grande por natureza, por essência. Eita, rapaz. É coisa linda. Aí, filho do Altíssimo, não é assim? E aí você pode observar João 5,18. Olha aí. Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo, aqui, é a grandeza de identidade idêntica. É isso aí. É de igualdade de natureza. Vamos lá. João 5,18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eita! Filho do Altíssimo. Se ele é filho do Altíssimo, ele é da mesma o quê? Da mesma essência, da mesma natureza. Entenderam aí? Então, por isso que a Bíblia ela está fazendo essa distinção aqui que nós estamos falando. Verso 33, olha aí. 33. Sim. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Pronto. Aqui ele está mostrando que o reino dele não tem fim, passa toda a expectativa política, todos os reinos se acabarão, mas o reino dele permanecerá para sempre. Por quê? Porque nenhum homem, nenhum ser humano, ele é eterno. Nenhum ser humano pode ter um reino duradouro por toda a vida. Só quem pode ter? Só Jesus Cristo. E aí pronto, está lá em Isaías 7,14. Agora, vamos observar aí o verso 34. 34. E disse Maria ao anjo: como se dará isso, visto que não conheço varão? Pronto, agora vamos para cá. Veja bem que nós estamos falando do anjo que traz a anunciação para quem? Maria. Maria já estava comprometida em noivado, em casamento. Como naquela época o noivado já envolvia o próprio casamento também, nesse caso a Maria já poderia andar com José. Porque nesse momento aqui que se dava o noivado, havia uma negociação do pai do pretendente e ele ia na casa da noiva, negociava, pagava o dote. Na hora que o rapaz quisesse, ele podia reclamar ou já levar a moça consigo. Pronto, aí tinha toda uma solenidade. Mas nesse caso aqui, como ela já estava comprometida, não é isso que diz o texto, ela estava desposada, como ela já estava desposada, José poderia já levá-la e tomá-la como mulher. Porém, a concretização real do casamento se dava através do quê? Da relação sexual. Aí a Bíblia diz, e conheceu a sua mulher. Esse verbo aí, conhecer, gnosco, é um eufemismo hebraico para relação sexual, não é isso? Yadá, que é o Gênesis 4, que é o verbo conhecer. Então, a Bíblia diz que ele não conheceu Maria. Vamos ler. Olha aí como é que diz o texto. Verso 34. E disse Maria ao anjo: como se dará isso, visto que eu não conheço varão? Eu disse agora há pouco que Deus não usa gente moleque. Deus não usa safado. E tem muitos que estão aí sendo usados na aparência. É assim ou não é? Na aparência, homens que estão com casamento velho tudo acabado, pregando feito um anjo, fazendo até fogo descer, mas só aparência. Delas que estão cantando aí, traindo o marido, a bicha não vale nada. Mas dizendo que é usada, mas Deus não usa. Deus não coloca mulambo nas coisas dele, irmão. A Bíblia diz que Deus vai usar João Batista, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua, e ele seria grande diante do... Veja se você tem algum resquício de imoralidade, de safadeza na vida de João Batista. Tem? Não tem. E a Bíblia diz, está lá em Mateus 14, ele repreendia um rei por causa de adultério. Era assim ou não era? Homem sincero, homem verdadeiro. Pronto. Aí Deus vai usar agora uma moça. Mas essa moça que Deus vai usar, ela era sem vergonha? Ela era cheia de coisinha? Ela era desmantelada? Não. Quem é que Deus vai usar? Maria. E Maria, o anjo, quando chega para ela, ela diz: mas como que é isso que eu vou ser grávida se eu não conheço?
Varão nenhum. Ou seja, eu nunca fiz sexo com homem. Eita, irmão. Não é assim? Eu não tenho relação com homem algum. Eita, rapaz. Virgindade atual. Ela era virgem. Ela era virgem. Bota pra cá, Caio. Eu vou dizer um conselho para as moças da igreja. Moças! Bota aí. Tu tá filmando? Moças da igreja. Não entre nessa onda do relativismo, do secularismo, do mundo desgraçado que diz que você é livre. Pode fazer o que quiser com o seu corpo. Não! Você é livre, mas você tem o Espírito Santo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 6:19 em diante, o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Reserve para o teu marido, tenha pudor, tenha castidade, tenha vergonha. É assim ou não é? É assim. Agora, quem quiser ser sem vergonha tem liberdade para ser o que quiser. Agora, a Bíblia diz que Deus só usa quem presta. E Maria era o quê? Virgenzinha. Se vocês analisarem, irmão, o próprio texto aí, que está aí no texto, o verbo conhecer, é tempo presente, é uma ação contínua. Ela era virgem. Oh, coisa linda. Irmão, é coisa maravilhosa. Virgem, virgem, virgem. Pronto. E qual é a ação do autor? Olha aí, como é que ele disse aí, pastor Adalberto? Sim. Daí para ele ler, senão o povo não vai ouvir, não. Como acontecerá isso, visto que não tenho relação com homem algum? Pronto, aqui é o seguinte, é para mostrar aqui o efeito sobrenatural. Tanto queria mostrar a pureza dela, a verdade da vida limpa dela, como também já queria mostrar uma ação sobrenatural. Agora, não tem ninguém que explique isso aqui na face da terra. Porque isso aqui é sobrenatural. Então, eu não conheço varão nenhum. Agora o anjo, agora nós vamos entrar na parte boa, que é uma briga teológica grande. Nós vamos entrar na parte boa. Aí, vamos lá, olha o verso que se segue. Verso 35. Isso. E respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá. Aqui nós temos um núcleo teológico e cristológico. Descerá, está aí. Epeleusetai. Epeleusetai é o verbo de descer. Descerá, não é isso? Descerá. Agora, pastor, como é esse descerá? É o mesmo texto que aparece em Atos 1:8. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós. Pastor, como é isso que Maria não conhecia varão? Aqui não tem ideia de deuses gregos que faziam sexo com as mulheres. Não tem nada a ver isso aqui. Quando a Bíblia diz, descerá sobre ti, irmão. Eita. Aqui é a ação criadora de quem? De Deus, através de quem? Do Espírito Santo. Aí tem gente que fica complicando o negócio. Eu vou descomplicar. Gênesis 1:2. Vai. Gênesis 1:2. Vamos lá, rápido. Gênesis 1:2. Sim. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Hein? O que ele fazia? Se movia sobre a face das águas. O que ele fazia? Se movia. Aí você tem a expressão Rafá, não é isso? Está aí, Rafá é o verbo se mover. O que ele fazia? Chocava como a galinha em cima dos seus ovos. Energia criadora. Então, quem foi que atuou na concepção virginal de Jesus? O Espírito Santo, gente. Aí você diz assim, mas como é que se dá? É só fé. Assim como ele estava pairando lá na eternidade, lá no universo, depois, para gerar vida criadora, ele foi o mesmo que entrou no ventre de Maria e fez o ato criador do filho. Pronto, acabou essa conversa. É só isso. Agora o que diz no outro texto? E a virtude
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Não é isso? Sombra, não é isso? Essa expressão sombra, é pisquiacei, ela aqui, ela remete para a Shekinah. Vamos lá, 40:35 de Êxodo. Rapidinho, 40:35. Isso. 40:35 de Isso. Êxodo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, Isso. e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, pronto, eu vou te mostrar aqui. A Bíblia diz, e o verbo se fez e habitou. O que é o verbo habitar? Tabernacular. Agora eu pergunto, lá no Velho Testamento, como era que Deus fazia o tabernáculo dele? Moisés fez um tabernáculo e para mostrar que a glória estava lá, o que vinha? Cobria com o quê? Com a nuvem. A sua sombra. A glória de Deus vinha para o tabernáculo. E Deus para trazer o tabernáculo dele para a terra. Essa mesma nuvem, essa sombra, cobriu quem? Maria. E ela ficou grávida pelo Espírito. E aí pronto, Jesus nasceu e o verbo se fez. Aí sabe o que o escritor aos Hebreus no 1:3 diz? Nós vimos o caráter dele. Não é uma ficção, não é uma lenda. Nós estamos vendo a expressão. Lê isso aí. Oh, coisa boa. A exata expressão, vai. Oh, rapaz, eu já disse para dar essa Bíblia para ele. Hebreus 3. 1:3. O qual, sendo o esplendor da sua glória, O esplendor da sua glória. e a expressa imagem da sua pessoa. Isso! Pronto. Então veja bem, o que nós temos aqui nesse texto? Compromisso de noivado, direitos de adoção, porque vem a narrativa da genealogia de quem? De José, e aí ele passa a ter direito a quê? Ao trono, não é isso? Aí vem Maria. A Maria, ela era uma moça crente, ela era uma mulher de Deus, sim ou não? Aí o anjo chega e diz como para ela, não é isso? Salve agraciado, o Senhor é contigo. Observem que Maria não é a fonte da graça. Maria é o recipiente da graça. Maria não tem graça, Maria recebe a graça. Achaste? Noé só foi salvo porque achou graça. A Bíblia diz que Esté achou graça. E nós somos salvos pela graça. Então, rapaz, tu é só um recipiente. Não é assim? Aí tem de manhã, ele é a Coca-Cola. Mas Coca-Cola está dentro de um recipiente. Então preste bem atenção. Maria, meus irmãos, tem gente que pensa que nós, os evangélicos, não gostamos. Maria, meu irmão, meus irmãos, é uma serva do Senhor e nós honramos ela. Não é isso? Agora, quem diz não sou eu não, Maria. Vamos lá para o verso. Agora se vocês querem se zangar, é com ela, não é comigo não. Foi ela, vai. E entrando... Como se fará isso? O anjo onde ela estava disse: Isso. Salve, agraciada. Epa, salve! Agraciada. O que é essa agraciada? Hein? Recebeu a graça, recebeu o favor. Ela merecia? Ela era perfeita? Não. Ela era pecadora. Mas aí o anjo chegou e disse: salve, agraciada. Como é que diz aí? Salve, agraciada. O Senhor é contigo. Vai. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita és tu entre as mulheres. Irmão. Rapaz, é negócio sério. Aí o salve agraciada é no 28, não é isso? 8. Aí, salve agraciada, irmão, é favorecida. Ela não merecia. Alegre-se porque foi agraciada, seria. Te alegre porque você foi favorecida. Rapaz, que coisa linda. Então preste bem atenção. Maria era só o quê? Era só um recipiente. Era só uma tigela. Para receber o presente. Porque tem irmão que ele está sendo usado por Deus, aí ele pensa que é dono do Espírito Santo. Ele pensa, não é assim? Ele diz, hoje vai acontecer porque eu tenho intimidade com Deus. Lembre-se que Deus só te usa pela sua
graça. E quando ele acha graça, você é simplesmente um vaso. Olha o que Deus diz para Ananias: vai, está lá em 9, 15, 16. Vai, porque ele é um vaso. Deus disse assim: vai, Ananias, porque eu preciso muito de Paulo. A cultura dele é elevadíssima, a inteligência dele é fenomenal. Um homem como esse o cristianismo precisa. Foi assim? Não. E só para mostrar que quando Deus quer trabalhar, quem foi que Deus mandou orar por ele? Ananias, que era um homem aonde? Comum, porque Deus poderia ter dito: vai chamar o Pedro, vai chamar, não era assim? Só um grandão, porque nós quando queremos se amostrar, para mostrar que tem gente, não, até quando chega uma pessoa, vai receber ali o fulano. É claro que eu sei da etiqueta e tudo, agora na obra de Deus não tem isso aqui não, irmão. Na obra de Deus é tudo o contrário. Um certo Ananias foi orar por quem? Por Paulo, e acabou-se a conversa. Aí o que acontece? Tenha na tua mente, meu filho, que tu és na obra de Deus só o quê? Tu só é uma tigela. Bota para cá. Tu só és um recipiente. Quando Abraão vai orar, no 18, ele diz: Senhor, não te zangue comigo, porque eu não passo o quê? Eu só sou o quê? Eu só sou pó. O salmista diz no Salmo 103, 14, o Senhor conhece a nossa. E no dia que tu pensar que tu é bichão, tu vai virar o quê? Não, tu vai virar animal, véi. É assim ou não é? Porque lá no capítulo 4, o Daniel começou dizendo: ô majestade, tu és uma grande árvore, não foi assim? Mas ele já começa dizendo que este sonho seja para os teus inimigos. Por que majestade? Tu vai virar um animal velho doido, porque não reconheceu a grandeza. Tem muita gente aí que está ficando doida, até na igreja, porque quer ser alguma. Tu não é nada, rapaz, tu só és pó. E tem que buscar a graça. Aí Maria, irmão, olha como foi que Maria fez. Pronto, tu achaste? Ela, como é isso? Irmão, se fosse hoje, com as irmãs que eu conheço aí. Igreja Assembleia de Deus de Maria, tinha mais. Fez bem, anjo, porque eu tenho mantido minha vida de santidade. Eu tenho sido uma moça pura. Não é assim hoje? Eu jejum, eu tenho 24 horas de jejum, eu tenho uma semana. Olha, aqui macho nenhum anda tocando em mim. Deus está me usando, é porque Ele me conhece. Vai, é diferente as coisas. Maria diz: como vai acontecer isso? Vamos lá, prossegue. Coisa boa. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras. Preste bem atenção, olha aqui, ó. Uma bênção. Irmão, quando ela recebeu a bênção, ela ficou como? Ah, se fosse hoje. Quando ela recebeu a bênção, ela ficou como? Perturbada. Não. Como é isso? Não. Tem mulheres aí melhores do que eu. Como é isso, anjo? Como é isso? Ela foi como? Perturbada. Hoje, se fosse, ela está marchando na bênção, rodando na bênção. Né? É bem. Deus está me honrando. Eu sabia. Irmão, isso é palhaçada. Eu gosto disso aqui. Coisa do céu, não é assim? Como será isso? Se eu não conheço, varão nenhum. Pronto, aí o anjo disse: não, é o seguinte. Aí quando ele disse, olha o verso que ele prossegue melhor, né? Quando ele disse-lhe então o anjo: isso. Maria, não temas. Maria, não tema, Maria. Porque achaste graça diante de Deus. É a graça de Deus, vai. E eis que em teu ventre conceberás. Pronto, então veja bem. Eis que. Aí é o verso 31. 31, não é isso? Aí você vê que aqui ela ficou no 29. Olha o 29. 29. E vendo-a, perturbou-se muito com aquelas palavras e considerava: que saudação seria esta? Ela se perturbou. Que negócio é esse? Eu não mereço, eu não sou digna disso. Que negócio é esse? Entre tantas mulheres. Saudação estranha, irmão. Eita, rapaz, não é assim? Aí é o verso qual? Na lição é até qual verso? Até o 35, né? Nós já explicamos aí o 35. Então veja bem, o mesmo Deus que habitava num tabernáculo, lá no Velho Testamento, ele vai precisar de um tabé. E qual é o tabernáculo? Maria. Ele vai precisar de um tabernáculo para botar a sombra
E quem é que é esse tabernáculo? Maria. Que aí a Maria recebe a ação criadora de quem? Do Espírito Santo. O mesmo que estava em Gênesis, capítulo 1, verso 2. Dando vida à criação. É o mesmo que vai dar vida ao quê? A Jesus, que vai nascer no ventre de quem? Eita, meus irmãos. Falei. 47, né? O verso, vamos lá, 47. 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Se é o Salvador dela, é o Redentor dela. Se é o Salvador, é o Deus eterno. Aí pronto. Então veja bem, aqui vocês podem analisar o seguinte. A nuvem que estava, isso aqui é lindo, gente, a sombra que remete lá para o Shekinah, do 40, não é isso? 35 de Êxodo, agora é a mesma sombra, a sombra do Altíssimo. Eita, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aí observem bem uma coisa, irmão. Descerá sobre ti o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo era um meio, era através dele, de um ato criador, no corpo de quem? De Maria. E acabou-se a conversa. Aí observem bem, aqui é o nome Jesus, completando a sucessão, porque vocês sabem que os reis de Israel, de Judá, em especial de Judá, reinaram até o exílio. Aí do exílio parou tudo, mas quem é que vai continuar agora o reinado? É Jesus. Porque Daniel 2 diz que vai cair uma pedra sem um auxílio, e o reino dele será como? Será tanto temporal como também, porque vai ser no milênio, não é isso? Aí você tem aqui a virgindade de Maria, era uma moça pura. O Espírito Santo é um ato criador no corpo de quem? De Maria, ok? O caráter devoto e obediente de Maria era uma mulher séria, era uma mulher obediente, era uma mulher humilde, era uma mulher sincera, era uma serva de Deus, por isso que Deus vai usá-la, ok? Aí você tem aqui dentro desse texto de Atos, não é isso? Aliás, de Lucas, do verso 1 até o verso que nós lemos aí, 35, ok? Vamos ao segundo texto. Segundo texto, Mateus 17, 1 a 13. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, Sim. e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Sim. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão somente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles lhes falara de João Batista. Muito bem, nós temos aqui no nosso texto, Mateus 17, 1 a 3, a transfigura. Para você entender a transfiguração, você precisa ler Mateus 16, 15, vamos lá, no mesmo texto, Mateus 16, 15. Isso, 16, 16, vai. 16, 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 21. 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Veja que o texto ele está mesclado de uma tensão. Você tem glória versus sofrimento.
Porque o mesmo texto que diz no capítulo anterior, tu és o Cristo, o Filho do Deus, no mesmo texto diz que ele vai sofrer e que ele vai morrer. Então, qual seria o propósito da transfiguração? Gente, isso aqui é interessante. Qual seria o propósito da transfiguração? Eles vão para um monte, não é isso? Alguns têm tentado colocar como monte, esse alto monte, o Monte Tabor, mas que não era um local próximo ali a Cesareia. O certo é que esse monte aqui, quando você olha para monte na Bíblia, em especial o Velho Testamento, monte falava de local de revelação com Deus. E isso se acontece ou vem a partir de Êxodo 19, o Monte Sinai. É isso? Você tem essa própria perspectiva bíblica do Monte Sinai, que na verdade o texto ele quer mostrar isso aqui para nós. Então, aqui vai acontecer essa transfiguração. Só que quando você analisa esse aspecto bíblico da transfiguração, você vê que ela é marcada de uma tensão, ou seja, glória e o que mais? E sofrimento. Sempre Jesus fez isso. Quando Jesus estava perto da partida e da traição de Judas, aí o que você vê? Você vê lá em João 14, ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Ou seja, antes de um grande acontecimento, havia uma antecipação que ele fazia o quê? Ele fazia um preparo. Ele sabia que aquilo ali poderia causar um estrago, então antes de acontecer, ele falava como um tipo de previsão e de preparação. Ele vai falar da morte dele, mas quando ele fala sobre a cruz que há de vir, ele antes da cruz vir, ele mostra a sua glória. Gente, isso aqui é interessante. Ele mostra a sua glória. Essa transfiguração indica mudança de forma visível. Ok? Não é luz refletida, era a glória intrínseca. Ou seja, aquilo que estava oculto, velado em Cristo, porque ele é, onde é que está aqui? A gloriosa forma que estava velada. Foi o quê? Exposta. Ele pega 3 homens que tinham negócios. Jesus não pegou, escutem bem, eu já vi muitos pregadores dizerem assim, Jesus tinha os seus homens... Não, preferidos, os seus íntimos. Sempre ele levava o quê? Pedro, Tiago e João. Não era nada disso, gente. Jesus disse lá em João, tudo que o Pai me contou, eu revelei para quem? Para vocês. Ele não ocultou nada, ele não selecionou uma parte para o Pedro, para o João e para o Tiago e dissesse assim, os outros não merecem isso aqui. Tem nada a ver. Tudo que o Pai contou, ele revelou. E o Espírito foi dado só aos 3 ou para todos? Então pronto, se ele vier aplicar a verdade, onde é que só um grupinho tinha que ter acesso aos outros? Do mesmo jeito hoje, está na nossa igreja, pessoas que se dizem mais íntimas com Deus. É claro que tem pessoas que pela intimidade, pela oração, pela leitura da palavra, tem mais intimidade mas não que Deus despreza os outros, porque quem busca, que foi que Jesus disse em Mateus 7,7? Batei, buscai e acharei, pedi. Então é para todos. Agora, quem não busca, não tem. Mas não é que Deus tem os seus prediletos, preferidos. Essa aqui só eu uso nesse mistério. Pode parar com isso. Isso não tem. Agora, o que nós vamos ver aqui nesse texto bíblico? Ele pega os 3, não é isso que o texto diz? Ele pega quem aí? 6 dias depois, ele pega Pedro, Tiago e João. Que eles eram sócios em negócio. Está lá em Lucas 5,10. Aí o Senhor Jesus Cristo pega eles. Será se eles tiveram mais privilégio do que os outros? Não. Não é isso aqui não. Cadê privilégio? Sim, aqui, privilégios especiais. Será se eles tinham mais privilégio do que os outros? Não. O mesmo Jesus tinha dito antes para Pedro, o diabo está em ti, sim ou não? E o Pedro negou, sim ou não? Então veja que até mesmo os 2 irmãos também disseram, Senhor, nós queremos um assento lá na tua glória. Veja que todos tinham defeitos. Nenhum era o melhor do que o outro. Está na Bíblia, gente. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Então, ele pega a transfiguração aqui, irmãos. Ela é importante porque o Senhor Jesus Cristo, ele anunciou aí a sua morte, mas ele também vai anunciar a sua ressurreição. E para preparar os discípulos, ele com aquilo que estava velado nele, dentro dele, porque quando Jesus se torna homem, ele não deixa de ser
Deus. Filipenses 2 diz que ele apenas assumiu a forma humana, mas não deixou de ser Deus. Porque John Stott diz, no livro A Cruz, se Jesus morresse só como homem, então não seria um sacrifício para o Pai. Porque o Deus homem teria que levar a nossa ira. Está entendendo? Então, quando você pega essa passagem bíblica que ele está mostrando aqui, ele leva os três, não é isso? Leva os três. E esses três sobem esse alto monte, como nós falamos aí, que poderia ser um local perto de Cesareia de Filipe. E aí o Senhor começa, nós temos aí metamorfô, que é mudança, e aí esse texto fala de uma transformação da forma essencial, que ela vem de dentro do interior. Era aquilo que estava velado. Jesus não brilhou, Jesus não recebeu uma luz gloriosa. Era a forma dele como Deus. Por isso que já foi lido aqui Hebreus 1:3, ele é a expressão da glória. Rapaz, que coisa linda. Agora preste bem atenção. Naquele momento, Pedro, Tiago e João, eles viram de modo temporário o quê? A glória de Deus. Eles entenderam que Jesus ali não estava apenas mostrando um brilho. Jesus ali não estava apenas mostrando, ele foi transfigurado. A gloriosa forma que se encontrava nele velada, agora foi o quê? Foi tão maravilhoso, foi tão grandioso, que o Pedro disse assim, Senhor, se quiseres... Olha, agora eu vou dizer para vocês aqui. É por isso que eu acho bonita a Bíblia, gente. É aí aqui. Entendeu? Se quiseres, façamos... 3 o quê? 3 tendas de ramos, que eram... feito no período da festa do tabernáculo. 3. Uma para ti. Outra para Elias. O Pedro. E nós queremos ficar só. Pronto, agora preste bem atenção. O Pedro, ele não tinha experiências profundas. Quando ele diz, façamos 3 tendas, ele colocou Jesus no mesmo nível de quem? Por isso que eu quero dizer, Pedro ainda teria muito que aprender. Por isso que não é à toa que ele diz em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no... Porque ele mesmo pensava, ele dominado daquela alegria, daquele negócio, Senhor, façamos 3 tendas. Primeiro, ele estava eliminando o ministério de Jesus naquele momento, porque ele ia ficar só ali. Segundo, ele estava fazendo o quê? Nivelando os 3 no mesmo nível. Eita, irmão. Aqui é pesado. Aí quando Jesus revela essa glória, veja que o texto diz que apareceu quem? Moisés e Elias, representantes ilustres. E aí vocês já sabem, é de praxe, isso aqui é do beabá bíblico. Elias representa o quê? Os profetas. E Moisés? A lei. Mas aí também pode dizer o seguinte, Elias representa o quê? Fora desse sistema aí. Não. Elias representa o quê? Porque Elias foi trasladado ou morreu? E Moisés? Não. Moisés fez o quê? Moisés morreu. Ele não morreu? Então veja bem, nós temos um Moisés que morre e nós temos um Elias que é o quê? Então isso representa o quê? A ressurreição da igreja e o arrebatamento. Então veja, os santos vivos que representam quem? Elias. E os que morreram em Cristo? Moisés. Então, além, e tem muitas coisas que vamos seguir aqui. Agora preste bem atenção. Quem foram os grandes líderes? Quem foi o profeta que lutou contra a apostasia, batalhou pelo monoteísmo, batalhou pela única fé em Deus? Quem foi? Elias. Quem foi o homem que escreveu a lei, queria a santidade do povo? Quem foi? Agora preste bem atenção, em todo o Velho Testamento, os profetas e a lei, tudo resume nesses dois. Agora, quem era que estava naquele monte com Jesus, conversando com Jesus? Moisés e Elias. Mas prestem bem atenção, eles vão conversar com Moisés e Elias, porque Moisés representa o quê? A lei. E Elias representa o quê? E Lucas 24, é o 27 ou é o 47, diz que Jesus falou, vamos ver aí,
Rápido. As leis e os profetas falaram de mim. Eita, vamos lá. Lucas 24, É o 27. 27. E começando por Moisés E começando por Moisés e o que mais? e por todos os profetas. O que diz aí? Começou-lhes a explicar o que dele se achava escrito em todas as escrituras. Então, naquele momento, tudo em Jesus, tudo que Moisés falou e que Elias falaram e os profetas, porque Elias representa todos os profetas, se cumpriu em quem? Então, pergunto aqui a partir de agora, o que Moisés e Elias estavam conversando com Jesus? Pronto, ele só ia dizer Jesus. Ele não foi dizer, olha Jesus, no Velho Testamento, olha Jesus. Porque ele sabia que eles tinham profetizado sobre ele. Agora Jesus ia morrer. E o texto lá de Lucas diz que eles estavam tratando da morte dele. Oh, aleluia. Sabe o que acontece, pastor Adalberto? A pauta da transfiguração era a cruz. Por que a gente não aprende isso, meus irmãos? Tem gente que diz assim, mas eu queria tanto que Deus se manifestasse em glória, que houvesse um tremor de terra, que aparecesse uma luz. Para quê? Eita, rapaz. E há uma coisa interessante. Se vocês observarem aqui, o Pedro, nesse momento, revelou incompreensão, não entendeu o propósito. Não foi? E botou Jesus entre os dois, e entre os três, Jesus estava igual, no mesmo nível. Está entendendo? Aí, quem vai fazer a diferença é o pai. O que o pai diz? Este é o meu filho amado. A ele, porque a partir de agora, aí a Bíblia diz, a lei e os profetas vieram até João. Porque tudo agora vai se cumprimentar em quem? Em Jesus Cristo. A partir de agora, nós não temos que ouvir Moisés, nós não temos que ouvir Elias, nós temos que ouvir quem? Porque tudo se cumpriu em Jesus. É aqui que começa o primeiro solo Christos. Porque a pessoa diz, pastor, desculpe, e a voz que veio do céu não veio por causa de Jesus, mas por causa deles. Para eles ouvirem, interessante isso aqui, este é o meu filho. Aí você vai combinar com o Salmo 2,7, realidade messiânica, Isaías 42, primeiro, servo sofredor. Aqui o Pai une glória e sofrimento em uma só pessoa. A ele ouvi. Você sabe o que Deus estava dizendo? Acabou! Não precisa mais ouvir Moisés. Não precisa mais ouvir Elias. Não precisa mais ouvir os profetas do velho. Agora, a única voz de autoridade profética absoluta, quem é? Pronto. Aí tem irmão que diz assim, eu sou da reforma, né? Aí ele começa dizendo, só a escritura, irmão, os pregadores da reforma, eles só fizeram uma coisa, pregaram o evangelho. Eu li de um grande teólogo que diz que particularizar esse negócio, só a escritura, só a não sei o quê, é algo que às vezes traz complicação. O que nós temos que entender é que Deus disse aqui, a partir de agora é só Jesus. O que foi que Lutero foi pregar? Jesus. O que Calvino foi pregar? Jesus. Então, pronto, tem irmão que diz assim, eu sou da reforma. Tu tem que dizer, eu sou de Cristo. A reforma é uma consequência do que eles pregaram sobre Cristo Jesus. Eita, irmão. Agora pronto, só Jesus. Veja os versos 6 e 8, vamos lá. 6 e 8. Sim. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. Isso. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, não viram ninguém senão Jesus. Preste bem atenção, eles caíram. Nós temos duas coisas aqui, nós temos a teofania. Quando a glória de Deus se manifesta em Cristo, é a teofania. Quando, na verdade, você vê o Cristo glorificado, é a cristofania. Veja que o texto diz que eles fizeram o quê? Quando viram a glória, fizeram o quê? Nunca ninguém ficou em pé na Bíblia quando viu a glória A Bíblia diz que quando a glória encheu a casa, os sacerdotes caíram. Mas eu já falei aqui, todos os homens que caíam, eles só caíam assim, com o rosto em terra. Nunca um homem de Deus caiu para trás e nem caiu como
derrubado. Nem por terno, nem por nada, isso não tem nada. E outra coisa, eles caíram por terra e quando se levantaram, não viram o quê? Sabe o que Deus estava dizendo? Não viram o quê? Nem viram Moisés e nem... O que eles queriam dizer agora? Pronto. Acabou. Aqui não tem mais Moisés e nem tem mais. Eles fizeram o trabalho dele. Daqui para frente é só quem? É por isso que lá em João 14,6 ele diz, o Moisés é o caminho. Ele disse? O Elias é o caminho. O que foi que ele disse? Porque nunca Moisés se colocou como o, e nunca Elias se colocou como o. Deuteronômio 18 diz, e eu levantarei um que é um profeta que tudo se cumpre nele. Então pronto, a partir de Moisés e a partir de Elias, só é quem agora? Só Cristo Jesus. Eita, meus irmãos. A ele ouvir. Então, isso aqui é muito interessante, irmão. Eu gosto da Bíblia demais. Aí vocês podem observar aqui que essa transfiguração, eles falaram conversando com Cristo, né? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu achei interessante é que Pedro queria prolongar aquela experiência, né? Assim, ô Senhor, vamos ficar mais aqui. Ele achou bom mesmo. Que é bom mesmo. As coisas de Deus é boa, né? Assim ou não é? Pronto, não, eu quero prolongar esse negócio aqui, rapaz, isso aqui é bom. Façamos 3, pronto. Aí, iguais, vamos fazer aqui, pronto. Mas aí a voz divina, não, Jesus é o Filho de Deus. E Moisés e Elias não vão mais falar nada, porque eles não tinham mais nada para transmitir. Tudo que eles tinham já foi falado. Então, pronto. Isso aqui é interessante, irmão. Aí, observem bem. Agora vamos fazer uma coisa, para mim falar aqui, para encerrar essa parte aqui. Está aqui. Desejo de prolongar, a voz divina, já falamos, confortados e admoestados. E aí veja bem, a Bíblia diz que Jesus faz aqui uma colocação, que aí ele diz, mas Elias não virá? Aí Jesus disse, como? Elias já veio. Veja que aqui nós temos pessoas, nós temos judeus que não eram espirituais, mas nós tínhamos judeus e nós tínhamos crentes que eram sensíveis e espirituais. Tinha gente que não viu Elias em João, mas a Bíblia não diz que Elias viria. A Bíblia diz que ele viria na virtude de Elias. Agora, quem não era espiritual não ia ver a virtude de Deus na vida de João. Mas quem era espiritual ia ver esse homem está no mesmo poder, está na mesma virtude, está na mesma graça que João Batista tinha. Ou seja, isso é só para quem é espiritual. Vamos aqui agora, eu só coloquei aqui, vamos rapidamente, antes do texto aqui da lição. Como provar, pastor Ziel, biblicamente, que Pai, Filho e Espírito Santo são um só? Primeiro, eu disse aqui que a Trindade, ela não é de conceito filosófico e lógico e racional, é de conceito de fé, ok? Nós já citamos aqui Deuteronômio 6,4. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Isaías 45,5 diz, eu sou Deus e não há outro, não é isso? Pronto, aqui você tem um monoteísmo absoluto. Quando você lê João 6,27, Deus é Pai. Efésios 4,6, Deus é Pai. Quando você lê João 1,1, Jesus é Deus. No princípio era, e o verbo estava com, e o verbo era quem? Então quem é Deus ali? Jesus. Em João 20:28, o Tomé, Jesus disse, não seja incrédulo, mas seja crente. O que foi que Tomé disse? Senhor meu e o quê? Ele chamou Jesus de quê? Meu Deus do céu. Jesus é chamado de quê? De Deus. E aí quando você olha para Atos 5:3, não mentiste aos homens, mas mentiste ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo ali? É Deus. 2 Coríntios 3:17. Então veja bem, em Mateus 3:16, 17, nós temos as 3 pessoas. Nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos quem? O Pai diz, este é o meu Filho. Aí o Filho está sendo... E o Espírito Santo faz o quê? Pronto. Então aí, você pode observar, até na grande comissão, você tem um só nome para os 3. Batizando em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Pronto. E aí, então, você pode observar aqui, que na verdade é assim que a Bíblia, ela revela a Trindade. Porque Jesus é o Filho de Deus. Primeiro, a divindade do Filho. Concepção virginal, não está aí? Descerá sobre ti o Espírito e a sombra do Altíssimo. Veja que o Espírito Santo é o agente da concepção, o Pai é a fonte da iniciativa e o Filho é o verbo encarnar. A sombra, nós já explicamos em Êxodo 40, 34, 35, na verdade é o Shekinah do Velho Testamento. Aqui não é geração biológica, é uma encarnação sobrenatural.
E o que é a união hipostática, pastor? O que é essa união hipostática? Está aí. Foi definido no Concílio de Calcedônia, 451, e ela revela o seguinte: verdadeiro Deus, verdadeiro homem, duas naturezas, uma pessoa, sem confusão, sem separação. E o verbo se fez carne. E lá em Filipenses 2,6,7, o qual existindo na forma de Deus. Então pronto, irmão. Está aí, é isso aí. O Filho unigênito, a palavra unigênito não quer dizer no sentido criacional. Unigênito, único na essência, sem igual. Não criado. Romanos 8,15. Vamos lá. A virtude do Altíssimo. Aqui, a virtude do Altíssimo, ela revela a humanidade de Cristo, que foi preservada pela santificação antes dele mesmo nascer. Não é isso? Quem era que estava envolvido ali no nascimento, na concepção? O Espírito Santo. Jesus não herda a corrupção adâmica, porque ele não veio do homem, mas ele veio de quem? E aqui defende a impecabilidade de Cristo. Jesus também é visto como o segundo Adão. O que foi que o primeiro Adão trouxe? Pecado. O que o primeiro Adão trouxe? Morte. O que o primeiro Adão trouxe? Problema. Mas o segundo Adão traz o quê? Vida. O segundo Adão traz uma nova criação. O segundo Adão, ele está criando um novo céu e nova terra agora? Não, mas ele criou a nova humanidade em Cristo, que ele passa a ser o quê? Cabeça. Fala aí. Trouxe o jardim de Isso, volta. como é que diz? Vamos lá, como é que diz aí? O primeiro Adão perdeu o jardim. Isso. E o segundo Adão restaurou o jardim. Pronto. O primeiro Adão traz uma natureza pecame, o segundo traz a justiça pela fé nele, em Cristo Jesus. Então, a deidade de Cristo, eu estou falando tudo aqui do ponto. A deidade de Cristo, vamos ser rápido aqui. A deidade de Cristo, nós colocamos aí 5 pontos. Vamos dizer junto comigo: eternidade. João 8,58, ele diz: antes que Abraão existisse, pronto. Aí você tem Mateus 28,18. É me dado o quê? Aonde? Onisciência. João 2, 24, 25. A Bíblia diz que ele conhecia os homens e não precisava que ninguém lhe falasse. Onisciência. Depois, Mateus 18, 20. Onde estiver 2 ou 3, o que acontece? Pronto. Imutabilidade. Hebreus 13, 8. Ele é o mesmo? Ontem, hoje. Pronto. Tudo isso aqui pertence a quem? E Jesus pertence isso também, esses atributos, pertence a quem? E se pertence a Deus, pertence a Jesus, é o quê? Pronto. Olha, nós já falamos aqui, Marcos 2, 5, 7, também está lá em Mateus 9. Jesus disse assim: filho, perdoados são os teus? O que os fariseus e os escribas disseram? Só quem perdoa pecado é quem? E Jesus disse: para que saibais que o filho tem autoridade para... Foi o que ele disse? Levanta e vai-te embora, está curado. Então pronto. Mateus 14, 33, olha aí rapidinho. Então Jesus perdoa pecado. Se ele perdoa pecado, ele é quem? É Deus. Ele é Deus. 14:33. Isso. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles adoraram quem? E só quem pode ser adorado? E se só Deus pode ser adorado, por que eles adoraram Jesus? Pronto. E aí quando você lê também, já foi lido aqui, Hebreus 1:3, a Bíblia diz que ele é o sustentador do universo. Pronto. A centralidade do Filho de Deus. Pronto. Cristo não é apenas um meio da salvação, mas ele é o centro da criação e a revelação da redenção. Irmão, interessante aqui na transfiguração, a glória divina, ela foi revelada por momento. Elias representa a lei, falamos, aliás, Moisés a lei, Elias os profetas. E eles falam da partida. Interessante que, olha, lá Moisés foi quem fez o êxodo pelo poder de a saída do Egito. E Jesus vai fazer o segundo êxodo. Qual é o segundo êxodo? Pronto, a saída do pecado para a vida, a ressurreição. Oh, coisa linda, irmão. A nuvem, olha, aqui você tem na cristofania, Deus se revela no Filho. Na teofania, Deus é quem mas agora, quando Jesus está se transfigurando, o que estava acontecendo na transfiguração? Deus estava se revelando em quem? No seu Filho. A mesma glória de Deus estava lá. A nuvem representa a presença divina. Aí você tem Moisés e Elias vão testemunhar a encarnação que estava prometida, o sofrimento necessário e depois a glória que virá. Aí tem a aprovação. Este é o meu filho em quem me comprazo. Aqui o pai estava autenticando a identidade do filho, estava encerrando a autoridade
profética de Moisés e de Elias e estava restabelecendo ou estabelecendo a nova forma final de revelação. Quem era? Cristo Jesus. Oh, coisa boa, irmão. É coisa maravilhosa. Aí pronto, tá aí. Agora, aí você tem a exclusividade de Cristo. Cristo agora é exclusivo por quê? Quando Pedro sugere 3 tendas, ele estava tentando colocar Cristo no mesmo nível, mas não existe. Agora Moisés e Elias desaparecem e tudo é só Cristo, é o solo Cristo, ok? E aí o Senhor Jesus cumpre toda a lei e cumpre todos os profetas. Há uma coisa interessante que eu quero falar aqui para os irmãos. Olha, aqui você tem a experiência da transfiguração. Qual foi a experiência da transfiguração? A fé durante o escândalo da cruz. Você vê que é muito interessante isso aqui, irmão. Coloca isso aqui. Qual é o propósito de uma visão? Deus pegou Pedro, Tiago e João. E lá houve o quê nessa visão? Houve o quê? A transfigurar. Mas essa visão era só algo místico? Essa visão era para matar a curiosidade de Pedro, Tiago e João? Não. Qual era o propósito desta visão? Porque tem irmão que diz assim: Senhor, me dá visão. Me dá uma visão, vou te mostrar aqui. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12 que Paulo tinha visões. Ele não tinha uma visão, mas ele tinha visões. Para quê, irmão? João Calvino dizia que Deus deu visão para Paulo para sustentar o tanto de sofrimento que ele ia ter. Porque se ele não tivesse visão do céu, visão da glória, ele não aguentava. Não tem propósito. Vocês sabem por que tem muitos pastores hoje se decepcionando do ministério? Porque ele só tem visão de dinheiro, visão de carro, visão de posição, visão de like. Me dá um like. Não é assim? Mas não tem visão do céu. Vocês se lembram que o Isaías só pôde abrir a boca e disse: envia-me a... Depois que ele teve o quê? A Bíblia diz que Ezequiel, Deus disse assim: tu vai para o meio de um povo de língua não diferente, a mesma língua tua, mas a cara dele é como rocha, eles não vão te ouvir. Mas o que foi que Deus deu antes de Ezequiel ir? O que foi que Deus deu para ele? Pronto, capítulo 1, a Bíblia diz: e Ezequiel teve só se sustenta de pé um obreiro que tem visão de onde? Agora bota para cá, Caio. Se tu só tem visão de limousine, só tem visão de like, só tem visão de fama, teu ministério não se sustenta. Mas tem que ter visão. Deus pegou Pedro, Tiago e João. E aí você vai ver o Pedro dizendo em Atos 3, nós não temos prata, mas ele tinha visão. Eita, glória a Deus. Você vai ver o Paulo passando 3 anos no seminário. Aí quando ele aparece, ele disse: eu conheci um homem, se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até. E ele tinha o quê? Visões. Eita. Isso aqui, irmão, não tem carro, ninguém tem mais isso aí, não. Aí ele pegou Pedro, Tiago e João. Aí pronto. Depois foi que o Pedro foi entender o propósito da transfiguração. Naquele dia ele não entendeu, porque por isso que ele ficou dizendo besteira. Não é assim? Naquele momento, eu vou fazer 3 cabanas, prolonga o negócio, não é assim? É que nem aqueles que a tampa da chaleira vai voar. Hoje aqui é mistério, tem um remanto, tem um manto, tudo sabe de nada. No dia que tu aprender Bíblia, eu vou mostrar agora, vamos ver aí rapidinho. 2 Pedro 1, 16, 18. Olha o que Pedro depois falou da transfiguração. Aí ele aprendeu. Vai. 2 Pedro 1, 16 e 18. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é meu filho amado, em quem tenho me comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no santo monte. Aí Pedro agora entendeu, gente, como é linda a Bíblia. Pedro entendeu que aquilo não era para criar um êxtase neles. Pedro entendeu que aquela revelação, aquela transfiguração, não era apenas experiências revelatórias para mostrar que eles eram especiais. Não era para mostrar que eles tinham mais espiritualidade do que os outros. É porque, sabe por que Deus só chamou Pedro, Tiago e João? É porque se o Pedro, que estava lá, que tinha um melhor grauzinho, e o João e o Tiago, o Pedro andava dizendo besteira naquela hora. E os outros, como era que estava também? O próprio Jesus disse assim: tem coisa que era para mim dizer a vocês, mas eu não vou dizer agora porque vocês não suportam. Nenhum deles estavam preparados. Agora,
Depois de tudo foi que Pedro, depois que Jesus morreu, depois que ele começou a pregar o evangelho, aí foi que ele entendeu, meu Deus, eu entendi naquele dia, por que que ele deu para nós a visão. Sabe o que ele estava dizendo? Jesus queria mostrar que antes da cruz, ele já era Deus. E para nós não perdermos a essência da cruz, ele nos levou e mostrou aquela glória. A glória que ele tinha lá em João 17, ele orou, eu vou para ti antes, e eu vou para ti para junto daquela glória que eu tenho o quê? Antes da fundação do mundo. Deus não nos dá, bota para cá, Caio, Deus não nos dá experiência para nos tornar expert em experiências. Aquela irmã foi no inferno. Fazer o quê, besta? Aquele irmão ali foi no inferno. O que tu vai fazer no inferno se nem Jesus foi lá? Tu é melhor do que Jesus? Isso é só para mostrar o quê? Outra coisa, tem muitos crentes, irmãos, que tem, agora eu vou dizer a verdade, que ele não tem estrutura bíblica e ele tem o quê? Eu diria que falta um parafuso na cabeça e ele cria alucinações, imagina as coisas. É por isso que você tem que ficar com a Bíblia. Agora que Pedro foi entender, diz, a transfiguração era para mostrar que a cruz era o alvo. E a glória é que ele já era Deus e que o Deus sofredor só seria merecedor como homem que ia receber se ele passasse pela cruz. E o que Moisés e Elias conversaram foi o quê? A cruz. Qualquer revelação, qualquer profecia que tira o foco da cruz, manda cair fora. Gente, eu estava lendo essa semana um teólogo, ele diz, o alvo da Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, é só um, é nos levar para onde? Para a cruz. A Bíblia não tem promessa que eu vou ser rico, a Bíblia não tem promessa que eu vou ser famoso, a Bíblia só tem uma promessa. Qual é a promessa da Bíblia para nós? Ser como Jesus é receber a adoção de filhos. Ele morreu para isso. Eita, irmão, mas tem tanta gente que é com negócio. Eu vi um mistério, uma brincadeirinha velha. Eu estou no manto, é assim ou não é? Eu sei qual é o manto que tu tá. Vamos lá, encerra. Introdução. A relevância da concepção virginal de Jesus revela a encarnação do Filho gerado pelo Pai na eternidade, preserva a sua santidade e mostra a intervenção de Deus na história da salvação e também o cumprimento das profecias. O episódio da transfiguração evidencia a volta do Deus Filho, a divindade do Filho. A concepção virginal de Jesus é um fato histórico, um ato divino e é um princípio teológico, revela a encarnação única do Filho de Deus. Pela sombra do poder de Deus, cobrir com a sombra é uma metáfora, símbolo visível da presença de Deus. Virtude, dinamis ou poder de Deus, a manifestação da Trindade no nascimento. O Pai é o autor do plano da salvação, o Espírito é o agente gerador e o Filho mantém a filiação divina. A concepção virginal ressalta a união hipostática, revela o Filho unigênito, sem igual, singular. A concepção de Jesus inaugura uma nova criação, pois ele é o segundo Adão. A deidade absoluta do Filho. Jesus é o Filho de Deus em essência e substância. Existia eternamente e possui as duas naturezas unidas. Os atributos divinos de Jesus, eternidade, mutabilidade, onipresença, onisciência e onipotência. Segundo ponto, a centralidade do Deus Filho. A glória sobrenatural de Jesus, manifestada na transfiguração, revela a identidade da glória do Filho. É uma teofania cristológica, confirmação da união hipostática, revelação da glória escatológica, a divindade de Jesus revelada. A transfiguração, doutrinariamente, reforça a cristologia elevada do Novo Testamento. O testemunho da lei e dos profetas. Moisés representa a lei, é um tipo de Cristo, um mediador legal. Elias representa os profetas, o porta-voz da aliança, defensor do monoteísmo, é a continuidade profética. A aprovação divina do Pai, a nuvem, teofania, símbolo da presença, filiação divina, não apenas funcional, Messias, mas ontológica. O Pai se compraz no Filho, em obediência, humildade e fidelidade.
Terceiro ponto, a missão redentora do Deus Filho. A Ele ouvir. É uma ação contínua para ouvir a palavra de Cristo. Jesus é o profeta definitivo, é o intérprete da vontade divina. Exclusividade de Cristo na redenção. Levantai-vos e não tenhais medo. ênfase absoluta que Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas, o mediador da humanidade. Aponta para a unicidade, mediação, para expiação suficiente. Aprendizado pela experiência, evento pedagógico, a glória precede a cruz, fundação doutrinária e autoridade apostólica, um vislumbre do Cristo exaltado antes da cruz, um prenúncio da glória futura. Professor César, ora a Deus, pastor Wagner das bênçãos apostólicas. Pastor, antes de orar, o pastor João Vera pediu o senhor mandar um abraço para ele. Pastor João Vera de Souza, Pastor João Veras, Deus abençoe, um grande abraço e Deus continue prosperando sua vida. Estamos juntos. Senhor Deus, te louvamos, agradecido por mais uma aula nesta noite. Pai, muito obrigado, continue abençoando teu povo em qualquer parte desse planeta, abençoando, guardando, dando vitória, vencendo pelo teu povo. Continue abençoando a cada um de nós, nossas famílias, guarda no sangue de Jesus. Te apresentando de maneira especial teu filho, professor, pastor Aziel. O Senhor tem usado teu filho para a glória do teu nome, para abençoar as nações. Abençoe teu filho, fortaleça, dê saúde perfeita, ajude grandemente, juntamente sua família, ministério, igreja, projeto. Sei com ele em tudo, em nome de Jesus te louvamos e te adoramos. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a doce comunhão do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.